Queridos, hoje, pela graça do Senhor, nós vamos terminar a série de sermões que temos observado neste recorte que Lucas ele tirou do Sermão do Monte, que Mateus registrou, o sermão tão conhecido da igreja, um sermão tão famoso, e Lucas com um propósito muito claro de deixar todos os registros de tudo aquilo que ele pesquisou. Ele pega a parte do Sermão do Monte, e o que nós estamos observando aqui no capítulo 12, dos versículos 22 ao 34, é esse recorte, ou essa perícope do texto. Então nós estamos observando, e hoje, pela graça do Senhor, em nosso sexto sermão, nós vamos terminar. E, se Deus permitir, nós vamos iniciar uma outra série de mensagens que terá como tema tudo sobre Ele, tudo sobre Jesus. Mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, se você ainda não abriu, em Lucas capítulo 12, versículo 22. Como nós vamos terminar hoje, eu quero ler todo o texto. Nós vamos estudar apenas os versículos 33 e 34, mas vamos ler todo o texto. Por que nós temos que ler todo o texto? Porque o discurso de Jesus, ele foi de uma vez só. Nós estamos observando, porque temos esse privilégio de observarmos cada domingo uma parte. Mas Jesus, quando ele falou, foi de forma dinâmica o ensino. Então, para que a gente feche esse tema que Jesus ele levantou, nós precisamos estar dentro do texto. Então, me acompanhem desde o versículo 22. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida, ela é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Versículo 27. Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde a traça não chega, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Meus irmãos, após esses 5 sermões que nós observamos nesse texto, nós podemos fazer pelo menos 3 afirmações. A primeira afirmação que nós podemos fazer depois desses 5 sermões é que o cuidado de Deus por nós é muito superior àquilo que nós podemos mensurar. Nós podemos afirmar isso. A segunda afirmação que nós podemos fazer é que, diante de nossas inquietações quanto às necessidades, Deus continua reinando soberanamente sobre todas as coisas, principalmente sobre a vida de suas ovelhas amadas e queridas. Como disse o pastor Charles Spurgeon, falando sobre a soberania de Deus, ele disse que Deus estava no controle da arca de Noé, assim como estava no controle do dilúvio. Deus ele está no controle das nossas vidas. A terceira afirmação que nós podemos fazer
é que para vivermos um estilo de vida que glorifique a Deus, nós precisamos nos privar de um estilo de vida que agrade a nós mesmos. Ou seja, nós não estamos no controle. Mas não basta saber isso, não basta afirmar isso. Nós precisamos viver todos os dias essa verdade. Nós não estamos no controle. Sendo assim, nós precisamos renunciar a um padrão que nós estabelecemos, que é contrário ao que Deus estabeleceu para nós. Nós somos servos, chamados para vivermos todos os dias na dependência plena do Senhor. Terminamos domingo passado ouvindo: não temas, ó micro rebanho. Não temas, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar a vocês o seu reino. Versículo 32. E queridos, hoje nós vamos terminar observando esse texto com uma única lição principal. Mas essa única lição principal, ela tem a ver com uma avaliação, uma conclusão e uma mudança de percurso. Nós vamos perceber que Jesus, ele é intencional em tudo aquilo que ele faz e fala. Nós já temos observado isso. Mas nós vamos perceber que Lucas, ele faz questão, direcionado pelo Espírito Santo, de fechar esse discurso de Jesus de forma diferente de Mateus. Lucas, ele não termina esse discurso como Mateus terminou. Lucas termina esse discurso como de fato aconteceu. Jesus, ele inicia a partir de um acontecimento e Jesus, ele fecha o seu ensino para tratar tudo aquilo que ele propôs nesse grande recorte. E qual é a lição? Qual é a grande lição do Senhor para nós hoje? O que Jesus, ele falou para os seus discípulos e o que ele queria ensinar na forma como ele termina no versículo 33 e 34. A lição, você que gosta de anotar, ela é muito simples, como todas elas. Mudem o investimento de vocês para valores eternos. Mudem o investimento de vocês para valores eternos. Eu quero novamente ler os versículos 33 e 34 e preste atenção. Vendam os seus bens e deem esmolas, ou repartam com os necessitados. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Mudem o investimento de vocês para valores eternos. Você precisa saber, logo de início, que não há uma pessoa na face da terra que não seja um investidor. Todo ser humano, ele é um investidor. Todo ser humano investe em algo. E eu não estou falando, apesar do contexto surgir exatamente desse ambiente sobre recursos, nós podemos afirmar que quando Jesus ele fecha esse ensinamento com seus discípulos, Jesus não está pensando apenas em questões de recursos financeiros. Meus irmãos, o início, como eu falei para vocês, desse ensino, ele veio a partir daquele homem que sai do meio da multidão e ele faz um pedido para Jesus, no versículo 13, para que Jesus, ele como um juiz, pudesse cuidar da causa familiar. Havia um problema. Ele provavelmente se sentia injustiçado. O irmão não queria repartir a herança com ele. E ele vê em Jesus um juiz, ele vê em Jesus um rabi, ele vê em Jesus alguém que pode auxiliá-lo. E ele sai da multidão e ele faz esse pedido a Jesus: Mestre, Jesus,
fale com o meu irmão, peça para que ele reparta comigo a herança. A partir desse momento, Jesus, ele dá uma resposta para aquele homem. A resposta de Jesus elimina qualquer esperança daquele homem naquilo que ele estava colocando em Jesus, e Jesus se volta aos seus discípulos e Jesus começa a tratar a questão da avareza. Mas nós vamos ver que Jesus ele acabara de falar sobre valor. No versículo 31, Jesus disse: busquem antes de tudo o reino de Deus e estas coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, ao invés de vocês se preocuparem com as suas necessidades, ao invés de vocês se preocuparem com as necessidades básicas de vocês, que começou a ser manifestada no pedido daquele homem, Jesus ele mostra para eles que o coração deles deveria estar no lugar certo. Jesus começa a tratar a necessidade de uma mudança de foco. Uma mudança de foco. E como nós já vimos, Jesus ele começou a partir do versículo 13, por meio de uma parábola que ele conta, a mostrar aos seus discípulos sobre o perigo da avareza. Melhor, sobre o pecado da avareza. A avareza nada mais é do que o desejo de ter muito. Mas Jesus também começa a falar sobre com os seus discípulos sobre um outro perigo, que é o perigo da ansiedade, que na verdade é um pecado, que é aquele temor de não ter o suficiente. E é interessante, meus irmãos, porque Jesus, ele acabou de falar, e nós observamos domingo passado, que os discípulos dele, aqueles que ele chama para andar com ele, não podem temer, não podem ter os mesmos temores que os homens que não conhecem a Deus. Agora é interessante, todo temor que Jesus está tratando aqui, ele nasce de buscas, pelo suprimento de necessidades. Mateus ele terminou esse discurso da seguinte forma, Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Esse é o texto mais conhecido da igreja. Lucas ele termina de uma outra forma. Como eu disse, Lucas ele quer fechar. Lucas ele quer fechar aquilo que Jesus começou a partir daquele homem que é avarento. Agora entenda, meu querido, na parábola que Jesus contou, que nós já observamos, o homem que Jesus fala na parábola é alguém que tem o desejo de ajuntar para gozar do fruto do seu celeiro. Aliás, do seu grande celeiro. E Jesus ele vai terminar de uma forma muito interessante. E eu quero chamar a sua atenção para que você entenda isso. Porque senão a aplicação não fará sentido. O que Jesus fala no final, no versículo 33 e 34, é o oposto da forma como ele termina a parábola. No versículo 21, ele termina a parábola da seguinte forma: assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Versículo 34, 33 e 34. Eu vou ler na NVT. Vendam seus bens, é o oposto. Vendam seus bens e deem aos necessitados. Com isso vocês ajuntarão tesouro no céu. As bolsas no céu não se desgastam, nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro. Nenhum ladrão roubará, nenhuma traça o destruirá. Onde o seu tesouro estiver, ali estará também o seu coração. Queridos, enquanto o homem rico, ele depositava sua segurança, sua esperança em suas posses, e ele está pensando em ajuntar para si mesmo. No versículo 33, Jesus diz aos seus discípulos: vendam. Vocês estão conseguindo perceber o contraponto? Vendam. O homem da parábola, ele pensa assim: eu vou ajuntar para mim,
para que eu desfrute. Jesus termina o recorte do ensino dizendo assim aos seus discípulos: eu vou terminar tudo que eu vou dizer, e eu vou terminar da seguinte forma: diferente do homem, daquele homem que saiu da multidão, diferente daquele homem avarento, eu digo a vocês: vendam e repartam. Ajuntem tesouros, não em celeiros, mas ajuntem tesouros nos céus. Nos céus a traça, ela não corrói, os ladrões, eles não roubam. E aí Jesus fecha dizendo assim: onde estiver o coração de vocês, aí estará também o tesouro de vocês. Enquanto o homem da parábola, o homem insensato, ele está pensando em fazer para si um celeiro muito grande para juntar mais, Jesus diz aos discípulos: façam bolsas, não celeiros. Façam bolsas que não se desgastam, tesouro inextinguível nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Ou seja, utilizem os seus recursos não de forma egoísta. Mudem o investimento de vocês para valores eternos. A pergunta é: Jesus está sendo literal? Porque se Jesus está sendo literal, todos nós estamos em pecado. Se Jesus está sendo literal, amanhã nós precisamos procurar um corretor de imóveis. Amanhã nós precisamos tirar todo aquele dinheiro que você tem no banco. Você, não eu. Se Jesus está sendo literal, amanhã você precisa vender o seu carro. Se Jesus está sendo literal, nós precisamos vender todos os nossos bens e repartir com quem tem necessidade. Jesus não precisa ser literal em muitas coisas. Porque se nós fizéssemos isso em obediência a Ele, ainda assim continuaríamos com o nosso coração no lugar errado. O Senhor pode fazer, eu sei que Ele pode, o que Ele quiser. Se Deus mandar um ímpio vender tudo, repartir com alguém, isso vai acontecer. Se Deus pode fazer isso com o ímpio, fez com Ciro. Ciro não vendeu tudo, mas Ciro, ele financiou a reconstrução de Jerusalém. Um ímpio. E Deus falou para Ciro: Ciro, meu pastor, você não me conhece. Ainda que você adore outros deuses, você vai guiar as minhas ovelhas de volta para Jerusalém. E você vai financiar toda a reconstrução do meu templo. E o que Ciro fez? O grande imperador fez isso. Deus, ele pode fazer isso com quem ele quiser. Mas, meus irmãos, não é o caso aqui. Jesus está simplesmente redirecionando o coração dos seus filhos. Jesus quer mostrar qual é a nossa real riqueza. A nossa real riqueza, ela está em Cristo Jesus e no reino eterno. Jesus, ele está redirecionando o coração dos seus filhos para que o nosso alvo melhor, o alvo de nossa busca, não estejam nas coisas terrenas, nas coisas passageiras, nas riquezas deste mundo. Pois essas coisas, meus irmãos, elas não apenas perecem, essas coisas nos levam a perecer na fé. Paulo escreveu a Timóteo: Timóteo, alguns, por causa da avareza, se desviaram da fé. No mesmo capítulo 6 de 1 Timóteo, versículo 17 e 18, Paulo pediu que Timóteo fizesse uma exortação aos crentes ricos da igreja, aos irmãos mais abastados da igreja. Porque sempre em uma igreja local tem aqueles irmãos mais abastados. E Paulo diz a Timóteo: Timóteo, diga aos irmãos da igreja que têm mais recursos, diga o seguinte para ele. Agora perceba, eu vou ler para os irmãos, perceba como Paulo, ele é extremamente coerente com o que Jesus está falando no versículo 33 e 34. Olha o que Paulo diz a Timóteo: Timóteo, exorte os ricos deste mundo que estão na igreja, para que não sejam orgulhosos, para que não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza,
mas em Deus, que tudo proporciona ricamente para o nosso prazer. Presta atenção. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tornarem posse da vida eterna. Meus irmãos, em paralelo com o homem, ou em paralelo ao homem, que tinha por objetivo ajuntar para si, Jesus, ele no versículo 33, está ensinando os seus discípulos que o coração é exposto exatamente quando aquilo que nós buscamos está em evidência. O Senhor expõe que o coração daquele que o segue não pode ser egoísta. Ou seja, precisamos levantar os nossos olhos e tirar o foco de nós mesmos, pois o egoísmo, pois o orgulho é a essência da queda e não a essência de uma vida de adoração a Deus. Mas ainda não está tão claro para você. Jesus, ele ainda está mostrando e ele está redirecionando o coração dos seus discípulos a vigiarem. A vigiarem quanto ao perigo, meus irmãos, de se desviarem na fé. Em que contexto, quando nós nos deparamos com uma necessidade real e nós nos colocamos em busca para o suprimento dessa necessidade, mas não com o olhar correto. E quando nós não estamos buscando as coisas que nós precisamos com o olhar correto, nós estamos revelando exatamente qual é o nosso maior valor e onde de fato está o nosso coração. E preste atenção, mesmo que o nosso discurso seja diferente. Quando o crente fica ansioso e por incredulidade, ele não descansa no cuidado de Deus, ele começa a buscar o que os homens insensatos buscam. E ele perde o foco, como está nos versículos 30 e 31. Então aqui, queridos, Jesus ele vai redirecionar o investimento de todo salvo. Jesus está falando sobre investimento. Aquele homem que começou a parábola, ele começou falando sobre investimento. Aquele homem no início da parábola é um homem que estava desejando investir. Ele está preocupado em ajuntar em celeiros. Ele está preocupado com o futuro. Ele está preocupado com a previdência. Que nós já vimos que não é pecado diante de Deus. O problema é quando o coração confia na previdência. Vendei os vossos bens e deem aos necessitados. Façam para vocês bolsas que não se desgastam, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, a traça não consome, porque onde está o tesouro de vocês, aí estará também o vosso coração. Meus irmãos, não foi exatamente a mesma coisa que Jesus falou para o jovem rico? Vocês se lembram? Quando o jovem rico se aproxima de Jesus, ele tem uma pergunta. A pergunta dele é sobre a vida eterna. Mas ele tem um conceito nele. Eu sou alguém digno da vida eterna. Eu creio, Senhor. E a Bíblia fala que Jesus o amou. E aquele homem, aquele jovem que tinha muitas posses, quando ele chega para Jesus e pergunta: Senhor, mestre, o que eu faço? O que eu faço para herdar a vida eterna? Bom mestre. E Jesus fala assim, em primeiro lugar, não há ninguém bom a não ser Deus. Faz o seguinte, vende tudo que você tem, dê aos pobres, depois vem e me siga. Jesus estava sendo literal com aquele homem? Jesus estava revelando onde estava o coração daquele homem que nem ele mesmo via. E a Bíblia fala que aquele homem tinha muitas posses e saiu muito triste. E ao mesmo tempo diz que Jesus o amou. Ele era alguém temente a Deus, mas o coração dele estava aprisionado no que ele possuía.
Meus irmãos, o que nós mais buscamos, o que nós mais desejamos, melhor, aquilo que nós não conseguimos pensar em desapegar, é exatamente aí que está o nosso coração. E é exatamente aí que está o nosso maior valor. Nós precisamos perceber que o Senhor nos dá a oportunidade de avaliarmos onde nós estamos investindo o nosso tempo, onde nós estamos investindo a nossa atenção, onde nós estamos investindo as nossas forças, onde nós estamos investindo as nossas intenções, as nossas motivações. E quando nós conseguimos perceber aquilo que nós temos investido, o Senhor revela onde está o nosso coração. Por isso que eu falei no início desse sermão, que Jesus ele vai terminar esse ensinamento conduzindo o coração dos seus discípulos a uma reflexão, a uma conclusão para uma mudança de curso. Ou uma mudança de percurso. Jesus ele termina o que o homem insensato começa, mostrando a diferença entre a sabedoria de Deus e a insensatez do coração humano. Isso também nos mostra uma outra realidade. Isso nos mostra que a ansiedade incrédula é um apontamento sobre a direção em que o nosso coração está seguindo. Você é alguém ansioso? Jesus ele começa falando da avareza, Jesus ele parte para a ansiedade e Jesus termina falando da avareza. Mas Jesus em nenhum momento ele saiu do contexto da ansiedade incrédula. O que Jesus está querendo mostrar é que se você é alguém muito ansioso com o amanhã, isso está mostrando a direção em que o seu coração está seguindo. E não é uma direção em que a sabedoria de Deus está presente. Não é a direção em que os valores do reino serão exaltados. Não tem a ver com o cidadão do reino. O cidadão do reino, ele caminha em outra direção. Ele caminha em uma direção que ele não está preso nas coisas deste mundo. Ele caminha em uma direção que o coração dele está naquilo que está na eternidade. Ele tem os olhos na eternidade. Ele não está lutando aqui para ter coisas, obter coisas, tirando os olhos da eternidade. Ele é alguém que ajunta tesouros nos céus. Pasmem. Muitos crentes estão sendo conduzidos e arrastados pela onda que nos leva a criarmos celeiros que têm apenas a ver com as coisas desta vida. E poucos tesouros na eternidade. Queridos, assim como é possível cristãos regenerados terem práticas ímpias, é possível também servos de Cristo andarem no caminho da insensatez, naquilo que eles estão buscando. Por isso o apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, ele escreve aos gentios, ele escreve aos crentes de Colossos, e olhe o que ele diz. Esses textos foram os textos que eu memorizei no início da minha conversão. E de vez em quando eu trago à memória. Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse assim: se vocês já ressuscitaram com Cristo, Colossenses capítulo 1, capítulo 3, de 1 a 3. Se vocês já ressuscitaram com Cristo, juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo está, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Não apenas busquem as coisas do alto, pensem nas coisas do alto. Pensem.
nas coisas que não são daqui da terra, porque vocês morreram, a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Poderia parar aqui e perguntar para você, meu irmão, para redirecionar o seu coração, o quanto você busca e pensa nas coisas do alto. Quando você está buscando suprir as suas necessidades. E eu quero pensar um pouco sobre nós, nesses 15 minutos que nos restam. Queridos, quantas lições o Senhor deixou para nós nesses 6 sermões? Sobre a ansiedade incrédula, sobre o caminho da insensatez dos homens e o caminho da sabedoria de Deus. Quantas lições preciosas o Senhor nos ensinou. E em um pedido insensato, Jesus ele revelou a busca daquele homem. Em um pedido insensato, Jesus ele revelou o lugar onde repousava o coração daquele homem. Por meio de uma parábola, Jesus ele expôs aonde está o coração de muitas pessoas que apenas pensam em ajuntar para si mesmos. E Jesus ele termina falando que essas pessoas, elas não são ricas para com Deus. Assim é o que ajunta tesouros para si mesmos, mas não são ricos para com Deus. Não há nenhum tesouro na eternidade. Só há tesouro onde a traça corrói. Eu quero terminar essa série de sermões enfatizando o que eu falei no início. O estado das nossas almas diante das inquietações da nossa vida e os investimentos que nós estamos fazendo estão revelando o lugar onde está o nosso coração. Irmãos, a nossa época legisla a favor daquilo que sempre esteve presente em Gênesis 3, a busca pela autorrealização. A autorrealização, sem o temor de Deus, é como correr atrás do vento. Philip Ryken disse: não precisamos do mundo para nos conformarmos ao mundo, pois isso acontece naturalmente. Nós precisamos nos conformar com Cristo, e isso tem a ver com Deus agindo em nós e nós nos submetendo ao seu agir. Eu quero reforçar esse pensamento dizendo para você que a infidelidade revelada em nossos investimentos, seja de tempo, seja de energia, de força, é um desperdício de experiências com Deus. Nós que estamos neste mundo, que somos peregrinos neste mundo, que fomos chamados por Deus para entendermos que estamos neste mundo fazendo tendas. Nós não podemos criar raízes. Você se lembra do que Paulo escreveu aos Coríntios? A segunda carta aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5. Hoje à tarde, com alguns irmãos, nós estávamos no culto fúnebre do nosso querido irmão João Barbosa. Enquanto aquele culto estava acontecendo, eu estava me lembrando do que Paulo escreveu aos Coríntios. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, em sua segunda carta, capítulo 5, ele diz assim: se o nosso tabernáculo se desfizer nessa terra, temos para com Deus um edifício nos céus. Mas Paulo é hebreu. O que Paulo estava pensando? Paulo ele era um fazedor de tendas. Quando ele não tinha recursos da igreja, ele trabalhava como Apolo e Priscila, fazendo tendas.
Quando Paulo ele diz isso, Paulo, como hebreu, ele está pensando no período, na teologia do Antigo Testamento. E quando Paulo diz, se o nosso tabernáculo terrestre se desfizer, a palavra, infelizmente, não foi bem traduzida. A melhor tradução é aquela que diz, se o nosso tabernáculo nesta terra for desmontado, nós temos para com Deus um edifício. Ou seja, enquanto eu estava vendo o irmão João sendo velado, eu pensei exatamente assim. Foi desarmada a tenda dele. Partiu. Porque para Deus nós somos moradores de tendas. Nós não criamos raízes. Não poderíamos criar raízes. Não poderíamos viver nesse mundo como esse mundo fosse o fim. Mas os nossos investimentos estão revelando isso. Os nossos investimentos estão revelando onde está o nosso coração. Querido, meu querido irmão, servo de Jesus Cristo, você que recebeu o reino, você que é uma ovelha de Cristo, onde está o seu coração? Você vai conseguir responder essa pergunta observando onde você tem investido seu tempo, suas energias, suas forças, o que você tem ajuntado, para quem será? Essa foi a fala de Deus para o homem da parábola. E Jesus chamou o homem da parábola de louco. Agora imaginem um discípulo de Jesus Cristo se colocando nas mesmas buscas que o louco, que não conhece a Deus. Avalie suas buscas, avalie seus investimentos, para descobrir onde repousa o seu coração. Se nós pedíssemos para o Senhor sondar o nosso coração nesta noite não, neste tempo da nossa vida, assim como Davi pediu, Senhor, sonda o meu coração. Se nós pedíssemos para que o Senhor sondasse o nosso coração nesta noite, o que ele diria sobre o seu real tesouro, meu querido irmão em Cristo Jesus? O que ele diria sobre o nosso real tesouro? É verdade, e eu preciso dizer isso, antes de terminar essa série. É verdade que a mesma palavra de Deus nos ensina que aquele que não trabalha não deve comer. Segunda Tessalonicenses 3:10. Aquele que não trabalha, não coma. Hoje tem muitos jovens pedindo coisas nos semáforos, possuem forças para trabalhar e querem comer. Aquele que não trabalha, não coma. A mesma palavra de Deus ensina que nós devemos observar as formigas. Ao invés de você matar a formiga, ao invés de você ensinar o seu filho a pisar na formiga, ensina o seu filho a observar a formiga. Porque Deus nos manda observar a formiga. Observar a formiga e perceber como elas são diligentes. Isso está lá em Provérbios capítulo 6, de 6 a 11. Ou seja, meus irmãos, Deus ele não gosta de gente preguiçosa. Viu, jovem, que quer ser youtuber? Deus não gosta de gente preguiçosa. Deus ama abençoar aquele que trabalha. Mas muitas vezes o trabalho, aquilo que o trabalho propõe, encanta os olhos do crente. E o crente começa a desejar coisas que têm a ver com este mundo. Todas as suas forças, todas as suas energias, todo o seu coração, todo o seu zelo, todas as suas intenções, as suas motivações têm a ver com os insensatos, com os tolos. Qual é o equilíbrio?
Se Deus nos diz que nós precisamos ser responsáveis, nós devemos trabalhar. Deus, ele ama aquele que trabalha, aquele que tem zelo. Deus, ele não gosta de gente preguiçosa. Deus nos diz para fazermos isso. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor nos ensina que nós devemos tomar muito cuidado para não estarmos pensando como aqueles que não têm esperança. Tem muita gente. Isso é uma fala comum no meio evangélico, mas é verdadeira. Tem muita gente que vai para a sepultura e não tem sequer um tesouro no céu. Porque as suas buscas, as suas motivações tinham a ver com os negócios dessa vida, mas não tinham a ver com Jesus Cristo. Começa pela salvação e a partir daí uma caminhada de devoção a Deus. Então, meus irmãos, há uma linha muito tênue entre o que nós precisamos buscar e o que nos motiva a buscar. É uma linha muito tênue. Nós precisamos buscar, mas o que nos motiva a buscar? Se o que nos motiva a buscar tem a ver apenas com as coisas dessa vida, nós estamos ajuntando tesouros onde a traça corrói. Nós não estamos sendo ricos para com Deus. Então podemos nos perder facilmente. Tenha um pouco mais de paciência. Eu sei que você está lutando contra o cansaço e o sono devido ao calor. Eu já sabia que isso ia acontecer. Mas lute mais um pouco. Essa batalha vai acabar daqui a pouco. Nós podemos, queridos, nos perder facilmente em nossos investimentos para suprirmos necessidades reais da nossa vida. Então avalie como você tem investido o seu tempo, porque a sua vida está passando, sabia? O irmão João Barbosa morreu com 95 anos. Eu tenho quase que certeza que eu não chego lá. Quase que certeza. Só pelas dores do corpo. Mas o tempo está passando. Que alegria poder reencontrar alguns irmãos ali da PIB. Eu não sei aqueles que foram. Que alegria. Mas que susto que eu levei. Teve menininha, uma menina lá que eu não reconheci. Uma jovem. Eu vi nascendo. Eu me alegrei e ao mesmo tempo falei, meu Deus, está passando muito rápido. Essa vida passa muito rápido, meus irmãos. Quanto tempo da sua vida já passou e o quanto você investiu no reino? No início desse sermão eu falei, Jesus termina o seu ensino mostrando a realidade de uma avaliação, de uma conclusão e de uma mudança de percurso. O que nós precisamos, então, não é avaliar apenas sobre nossas preocupações, que geram ansiedade, que geram incredulidade. Nós precisamos avaliar, meus irmãos, as nossas motivações nos nossos investimentos, aquilo que nós buscamos. Então, se aquilo que você tem investido está gerando apenas depósitos terrenos, onde a traça, a ferrugem consomem e os ladrões roubam, está revelando aonde está de fato o seu coração. Agora, se você está buscando essas coisas porque você é responsável, você precisa buscar. Mas se o seu coração não está nisso, o seu coração se alegra em Deus, aquilo que você busca, você está pensando para a glória de Deus, na glória de Deus, então você será alguém que pensará em ajuntar para repartir. Foi a nossa palestra toda de ontem. Se o seu coração está na eternidade, você será alguém que quando você ajuntará pensando em repartir. Não naquele senso egoísta de ajuntando para si. Por isso que quando Jesus ele disse, vendam tudo e repartam,
partam. Jesus não estava sendo literal, mas Jesus estava dizendo, não se apeguem às coisas que vocês entendem que vocês precisam. O Pai sabe do que vocês precisam. Eu creio, irmãos, que aqui também se aplica o que Paulo disse aos Efésios. Vejam prudentemente como andais, não como necios, não como loucos, não como insensatos, mas como sábios. Como vocês já devem saber, vaidade é tudo aquilo que não tem valor eterno. Vaidade é tudo aquilo que não tem valor eterno. Então, meu querido ouvinte, onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Responda isso diante de Deus. Porque é exatamente aí que está o seu maior tesouro. Mesmo que o seu discurso seja aquele que diz que Jesus é o melhor da sua vida. As suas buscas se resumem aos tesouros desta vida? O que motiva você a obter coisas como bens, recursos, saúde, projetos pessoais, tem a ver com a eternidade? Pastor, eu posso buscar bens, eu posso buscar cuidado da minha saúde, eu posso buscar todas essas coisas terrenas pensando na eternidade? Sim, pode, é possível. É possível. Aliás, meus irmãos, como Jesus falou na parábola, e agora eu não estou falando para crentes, porque, queridos, vocês não têm noção onde essas mensagens elas estão chegando. E eu não estou falando agora para crentes, eu estou falando para alguém que é como aquele homem insensato da parábola. Se o Senhor pedir a sua alma hoje, tudo o que você ajuntou será para quê? Para quem? A partir do momento que você ouvir isso que eu acabei de dizer, aos olhos de Deus, você é indesculpável. Você é indesculpável. E se Deus falou com você sobre isso, o único caminho que você tem é se arrepender, olhar para Jesus Cristo e se render ao que Ele fez para resgatar você para a eternidade com Ele. Mas eu gostaria de falar agora rapidamente aos meus irmãos. São perguntas importantes que nós precisamos refletir. Querido irmão, minha irmã, o Senhor está, enquanto estamos neste mundo, destronando os nossos ídolos, os ídolos do nosso coração. O Senhor quer nos livrar do laço do passarinheiro que tem aprisionado muitos crentes. Para muitos crentes, receber uma promoção não é problema algum. Para muitos crentes, receber uma promoção no trabalho é literalmente o laço do passarinheiro. E o Senhor te ama tanto que Ele te exorta, como Ele exortou os discípulos. Se o que você tem buscado e ansiado está relacionado com os negócios dessa vida, seu coração está no mundo. Eu sinto dizer para você que o seu coração está neste mundo passageiro. Então você deve se arrepender. Você deve se arrepender. E você deve correr para Jesus. Mas, meu querido, se você está cumprindo as suas responsabilidades, adquirindo coisas neste mundo, entendendo que tudo vem da parte do Senhor para você, mas o seu coração não está nessas coisas, continue buscando as coisas do alto, continue pensando nas coisas do alto. Tenha cuidado para não se encantar com os negócios dessa vida. Jovens, meus queridos jovens, preste atenção no que eu vou dizer.
Tenha muito cuidado com as propostas deste mundo. É encantador o que você pode ter. É encantador aquilo que você pode adquirir. As pessoas que estão ao seu lado estão buscando as mesmas coisas. Autorrealização neste mundo, no seu próprio currículo. Esses dias eu estava vendo, não apelando, mas eu estava vendo um homem lá no Instagram que trabalhava, ele é coveiro em São Paulo, e ele gravou ele limpando a lápide de uma princesa do Brasil, no início, no período do Brasil, bem no seu início, nem no período do Brasil República. E estava lá um túmulo enorme, uma lápide enorme, mas coberta de musgo. E ele começou a esfregar para mostrar, olha só, aqui tem uma pessoa muito importante, que tem a ver com a história do nosso país. Uma princesa da família real. Ninguém nem sabia que aquela lápide pertencia a ela. Essa é a nossa realidade. Para quem você tem ajuntado? Para que você tem ajuntado? Então, jovens, sem o temor ao Senhor, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Por fim, irmãos, há uma equação aqui, muito lógica. Jesus ele fala do pecado da avareza e ele acrescenta o pecado da incredulidade presente na ansiedade. Pecado da avareza mais pecado da ansiedade tem um único resultado: ausência de fé. Mas quando Jesus redireciona os corações dos seus discípulos para confiarem em Deus, para buscarem somente em Deus, Jesus está ensinando que pela fé em Cristo, nós sufocamos toda avareza e sufocamos todo tipo de incredulidade e ansiedade. Querido irmão e irmã, ansiedade é ausência de fé. Andar humildemente com o Senhor é uma jornada de esvaziamento do eu, para que cada vez mais fique em evidência o Senhor. E o resultado na prática disso, que é muito prático, é contentamento em Deus. É contentamento em Deus. Os seus dízimos revelam onde está o seu coração. Onde está o seu coração? Nós não precisamos do seu dízimo. O Senhor não quer que você dê o seu dízimo. O Senhor quer que você entregue o seu coração. O seu coração é que deve estar diante do altar do Senhor. Porque talvez você ainda não tenha entendido que onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Mudem o investimento de vocês para valores eternos. Fazendo isso, nós estaremos ajuntando tesouro inesgotável nos céus. Sabe por quê? Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o coração de vocês. Avaliação pessoal, conclusão e mudança de percurso. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude a corrigirmos o nosso percurso para a glória dele. Amém, irmãos? Pronto. Está entregue a mensagem do Senhor. E que o Senhor te ajude, que o Senhor me ajude a colocar o coração naquilo que é eterno e não nas coisas deste mundo.